Essa aula é sobre óleos essenciais e vegetais. Estava doida esperando por essa aula, né? Eu sei. É bem gostoso mesmo esse assunto, porque a gente vai lidar com o cheiro, com as sensações e trabalhar com os sentidos, né? É muito gostoso. Então é o seguinte, a apostila está bem completa, mas aqui eu vou dar uma aula para vocês entenderem de forma bem clara como que funciona, tá? Quando eu trabalho com óleos essenciais, peguei o exemplo aqui, olha, o de alecrim, por exemplo, que a gente usa bem para estímulo de crescimento, porém, se tiver pressão alta, não é legal você trabalhar com a pessoa que tem problema de pressão, tá? O óleo essencial, ele é retirado das plantas, das flores, das raízes. Então, há todo um processo para fazer essa retirada o mais natural possível das plantas, da natureza, para que a gente recolha o melhor dela. Então, veja bem, quando a gente fala de uma gota de óleo de alecrim, eu estou dizendo, se eu fosse falar em chá, seriam 25 xícaras de chá. Dá para você entender a concentração de uma gota de óleo? Tá vendo como a gente não pode fazer um caldeirão da bruxa e ir misturando óleo, vou misturando e aplico? É perigoso. Para a gente trabalhar com óleo, a gente precisa entender. E é por isso que vocês estão aqui. Parabéns! Então, olha só. O óleo essencial, a gente vai sempre trabalhar em pequenas quantidades. Na apostila, eu coloquei a diluição, como você vai fazer para utilizar. Mas aqui eu quero explicar o seguinte. Quando você pega o óleo essencial e você coloca para utilizar, eu jamais posso usar ele puro. Primeiro porque ele é volátil, ele evapora fácil. E outro, que por ele ser muito concentrado, há uma possibilidade de irritabilidade da pele. Eu posso ter uma queimadura ao expor ao sol. Então, eu não uso óleo essencial de forma pura. Ah, Elaine, mas eu já ouvi que tem gente que bebe o óleo essencial. Eu já ouvi. Se você está aqui num curso, é para a gente deixar o que você ouviu, tá? Fica aqui para entender direitinho. No caso de reconstrução, nós vamos usar o óleo essencial, só que sempre eu vou misturar o óleo essencial a um óleo vegetal. O vegetal, ele também é retirado das plantas, tá? Só que ele não é tão concentrado e ele não traz esse risco. Então, eu vou colocar, dar um exemplo, 5 ml de óleo vegetal, tá? Aqui nesse caso que eu tô com mãos aqui, semente de uva. 5 ml, coloco naquele vidrinho assim, parece de xarope que a gente toma que tem um medidor. 5 ml. Eu vou colocar 2 gotas de óleo essencial de alecrim. Então vejam bem, para que está servindo o óleo vegetal? Ele serve como carreador do óleo essencial. Carreador é aquele que leva, é aquele que entrega para a pele. Porque, como eu disse, se eu colocar puro, ele evapora, ou ele queima, ou ele irrita a pele. Eu preciso de um veículo para levar, para entregar para a minha pele e fazer o trabalho que eu quero que faça, no caso do estímulo dos pelos. Então, eu sempre vou misturar o óleo essencial com o vegetal. É somente essa mistura que eu posso fazer? Não. O óleo essencial, ele pode ser misturado, por exemplo, quando eu fizer uma mistura de argila, que a gente vai ter aula prática também, vou falar sobre as argilas, só para adiantar um pouco. Na mistura que eu faço da argila com água, eu também posso colocar uma gota de alecrim ali. E ali a argila é que vai ser a carreadora do óleo essencial e não o óleo vegetal. Então, de acordo com o tratamento que eu fizer, eu escolho uma forma de entregar o óleo, só para lembrar que não pode ser absolutamente sozinho, nunca. E de acordo com a planta das flores que eu retiro esse óleo, ele vai ter uma função diferente, tá? No caso do alecrim, ele comprovadamente é mais eficaz que o minoxidil, que a gente viu que é um medicamento e é o médico que receita. Tá vendo como a gente não precisa entrar naquilo que não é da gente? Como, então, tratamentos naturais, eu uso o alecrim, o meu resultado é melhor que o minoxidil e eu estou dentro da minha área sem arriscar a saúde do meu paciente-cliente, desde que eu utilize dessa forma correta. Porque se queimar, arder, coçar, nada disso é normal,
tá? Dentro dessa divisão, do jeito que eu estou mostrando a diluição do óleo, como você vai entregar para o seu cliente, não tem problema. Tá bom, e o que é que eles fazem? Quando eu encosto a mistura dos óleos vegetais com o essencial sobre a pele, eles entram por onde? Pelo fio de cabelo, o folículo entra por ali para poder ir chegando lá no fundo. E o que vai acontecer nessa região? Eu tenho uma vasodilatação do bulbo, da papila, aonde está encaixado no meu pelo. E eu tenho uma vasodilatação, ou seja, gente, o que é a vasodilatação? Eu falo muito e ninguém às vezes entende. Mas eu tenho os meus vasos sanguíneos ali jogando sangue para tudo que é lado, só que são fininhos, da espessura que devem ser. Quando eu faço de vasodilatação com medicamento ou eletroterapia, eu aumento o calibre desses vasos, eles ficam maiores. Opa, se eu tenho um calibre maior, vem mais sangue. E se vem mais sangue, eu trago mais nutriente, mais oxigênio, mais vida para esse pelo. Então, vocês compreendem como a gente precisa dilatar, vasodilatar essa região, a gente precisa aumentar o bulbo. Se eu aumento a papila dérmica, para você lembrar, se não está lembrando, volta para poder estudar, mas a papila que alimenta o fio, se ela estiver mais cheia, eu tenho mais alimento para o fio. Papila dérmica mais cheia significa um fio mais cheio, um fio mais grosso, mais denso, mais pigmentado. Então, tudo isso a gente consegue através dos óleos essenciais. Nesse tratamento que a gente está fazendo de reconstrução, é claro que o foco vai ser crescimento de pelo. Só que eu também não posso esquecer que eu estou tratando de uma pele. Não posso esquecer também que na infinidade de tratamentos que nós temos com os óleos essenciais, nós temos também óleos que podem tratar dermatite, uma caspa, uma dermatite seborreica. Eu posso dar uma controlada em psoríase. Então, são várias as patologias, os incômodos, alguma coisa de aparência estética que não está legal, que eu consigo trabalhar de forma natural, tá? Então, os óleos essenciais, eles vêm com essa função de reconstruir as sobrancelhas através deste processo. Mas aí tem uma coisa muito interessante que eu quero contar para vocês. A gente gosta de uns cheirinhos, né? Então, o alecrim, por exemplo, tem um cheirinho que eu particularmente adoro. E o óleo, ele funciona assim. Quando eu sinto o cheirinho, né, pelo meu nariz, o olfato, ele vem. E aí, quando chega aqui no meio da minha sobrancelha, lá dentro há um canal que vai dividir esse cheiro, indo para um lado do cérebro. De um lado, há o reconhecimento assim, esse cheirinho é o de alecrim. E o outro lado do cérebro pensa assim, nossa, isso me lembra lá na casa da minha avó, que ela limpava o chão e tinha um cheirinho de alecrim. Entende? Então, o cheiro, ele tem essa memória olfativa. Tem um lado do cérebro que reconhece o cheiro, por exemplo, sinto o cheiro do café. Primeiro, de um lado do cérebro, cheiro de café. E do outro vem, nossa, me lembra quando começa o dia, já me dá um ânimo e tal. Então, o cheiro do óleo, o tratamento de aromaterapia, ele nunca é só por passar massagem, por toque, para entregar. Não, ele é também olfativo. Então, é através dos sentidos. E olha só, se a gente está, por exemplo, fazendo um tratamento de óleo vegetal com óleo essencial e eu estou fazendo a massagem na sobrancelha e eu estou fazendo essa entrega, eu posso, na minha sala, num difusor, colocar o cheirinho também de alecrim. E aí eu vou colocar uma gota de alecrim com água e vou deixar aquele cheirinho. Só que aí eu quero falar para vocês de uma opção. O óleo essencial, ele é mais caro. Então, às vezes, eu não preciso pegar a gota de óleo essencial. Eu posso pegar uma essência. Então qual que é a diferença? O óleo essencial, ele é puro, retirado das plantas, toda a história que eu já contei para vocês. A essência, ela imita o cheiro do essencial e é feito sinteticamente na indústria. Então, eu pego a essência, que tem o cheiro, então vai fazer
a lembrança de entrar, de reconhecer, de lembrar, só que eu não vou estar utilizando o puro, porque para o cheiro tanto importa se é o natural ou o artificial. Então, olha uma coisa muito importante, você pode comprar essências? Deve, mas você vai usar no seu ambiente. Essência nunca encosta na cliente. O óleo essencial eu posso usar e devo na cliente como uma questão farmacológica e posso também colocar como cheirinho. É opcional. É só mesmo uma forma de economia de repente não precisar colocar o óleo essencial e você colocar uma essência. Então, quando você estiver andando aí nos lugares, né, que vendem os produtos naturais e você achar um óleo essencial muito barato, desconfie, porque nenhum óleo essencial que passe por todo esse processo para ser retirado esse óleo tão puro, ele vai ser barato. Sempre são mais caros. Então, geralmente, se tem um valor mais em conta, é porque é essência. E se é essência, às vezes está escrito lá óleo essencial e tal, e você acha que ele é puro, é importante virar o produto, ler lá no rótulo o que está escrito e tal, porque em hipótese alguma, se você encostar essência na sua paciente cliente, você pode causar ali uma queimadura, algum problema, e ela que está ali para reconstruir, ela pode ainda sair mais sem pelo. Não é isso que a gente quer. Então, aqui você está para aprender a fazer o certinho. O que é cheirinho, o que é estímulo, como que cada um funciona. A gente viu uma diluição de 5 ml com 2 gotas. E eu vou dizer para vocês que esse 5 ml com 2 gotas acaba ficando uma quantidade grande para a sobrancelha, porque a região acaba sendo pequena, concorda? Então, naquele dia, você pode até preparar um vidrinho de 10 ml com 4 gotinhas e deixar num potinho, e aí a cliente vem, você coloca um pouco daquela mistura no vidrinho, e aí você utiliza naquela cliente, joga fora o que sobrou. A próxima você faz isso. Por que a gente pode fazer isso de botar num grandinho daquele dia e fazer isso? Porque eu não vou conseguir fazer uma quantidade pequenininha de óleo vegetal para eu diluir o essencial e isso ficar equilibrado. Não é possível. O óleo essencial com uma gota, ele vai sempre sobressair. Eu preciso aumentar o vegetal. Então, a gente faz os 5 ml, só que eu já estou avisando que é muito para uma cliente. Então, eu posso usar aí 3, 4 vezes no dia daquele líquido, usando um potinho descartável para cada uma, dispensando o resto. E assim a gente vai fazer uma diluição perfeita. Se você não sabe para que serve determinado óleo, não utilize, tá? E a gente tem alguns em especial aí que é o alecrim, que eu disse que se tiver pressão alta não é interessante porque abaixa mais a pressão, tá? A gente tem o hortelã-pimenta, também excelente para crescimento, laranja também, e uma infinidade. A sua apostila está assim de óleos essenciais para você consultar. Por quê? Se você quer uma determinada coisa, você escolhe isso. Se você quer outro, escolhe o outro. Para cada um, escolhe uma coisa. E é interessante também o seguinte: se a sua cliente chega lá e você vai botar uma essência para ela, se ela já for para baixo, desanimada, e às vezes eu vou e coloco um lavanda, que é um calmante. E lembrando, gente, que é lavanda francesa que a gente usa, tá? Não é qualquer lavanda. E aí pode acontecer ela ficar mais baixo astral. Não é isso que eu quero. Então, às vezes, numa desanimada, eu coloco um alecrim, que ele dá energia, dá vida. Nossa, Elaine, como que eu sei disso? Você vai aprender lendo na apostila, acostumando com poucos óleos, e aos poucos você vai acostumando com outros nomes e para que serve. Então, atenção ao cheirinho que você coloca. Por exemplo, se você está fazendo uma argila na sobrancelha, que é um detox, você pode colocar um hortelã-pimenta no difusor. Os cheiros combinam, eles lembram a limpeza. Então, é interessante fazer essa combinação. Ou então, não, Elaine, eu não posso comprar vários, eu preciso de um. Escolha um cheirinho para sua sala. Assim, em qualquer lugar que a sua cliente estiver passeando, quando ela sentir aquele cheiro, lembrei da sala da Elaine, porque tem aquele cheirinho. Então, a essência, ela serve como um identificador do seu espaço, e o óleo essencial pode ser o identificador do seu espaço também, ou vai servir para tratar aquela patologia, para poder estimular o pelo, para poder crescer. Então, a gente tem essas funções
com eles, né? Com esses óleos. E uma observação importante é que dentro dos óleos vegetais, aqueles que vão entregar o óleo essencial para a pele, o que é melhor é o de jojoba, tá? Se tiver que escolher um, escolha o jojoba, que ele absorve bem na pele, não dá problema, ele é de fácil permeação. É disso que eu preciso para poder entregar a propriedade do meu óleo essencial. Bom, é aula para anotar, né? Então, reveja, anote tudo, porque são nomes diferentes e agora pode parecer muita coisa. Mas logo que você estudar, vai ficar fresquinho na sua cabeça, fácil de lidar, e já que você vai estar brincando com os olhos com seriedade, sabendo o que você está fazendo. Ok? Até a próxima.